Representante do amor pela vida, símbolo da resistência. O podcast de hoje é sobre essa linda linha, a linha dos malandros. Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubim Rompê. Pois é, Pati, hoje nós vamos trazer aí um tema que é muito procurado. Inclusive, a gente teve aí algumas pessoas que pediram para a gente falar sobre eles, né? Demoramos um pouquinho porque são muitos temas, muita coisa a se falar aqui, mas, como promessa é dívida, estamos trazendo aí a linha dos malandros. É isso aí, é uma linha que tem uma força e uma energia muito grande, né? Exatamente. Aqui a gente vai trazer um pouquinho do. A gente vai seguir aquela linha que a gente sempre traz, de falar um pouco da linha dentro da Umbanda, um pouco do trabalho deles, um pouco sobre eles, no sentido mais prático do que no sentido histórico, né, Paty? Porque a gente vê muitas histórias sobre os malandros. Falando da teoria, como nasceu, como foi que aconteceu, isso tudo a gente acha com muita facilidade no Google. Mas o que, que é importante aí pra gente? Eu acho que de todas as linhas, né? Quando você trabalha com uma linha, você precisa minimamente conhecer ela, saber qual é o campo de trabalho dela, né? Aonde ela atua, entender ali um pouco do funcionamento, desmistificar algumas questões. Então, é neste ponto que nós vamos falar hoje sobre a linha dos malandros, né? Eu entrei, né? Iniciei começando a falar aí sobre a questão do... Comecei a falar sobre o que eles representam, por quê? Porque, assim, muito rapidamente, né, os malandros, eles representam aquelas pessoas que em vida, né, tiveram uma vida difícil, passaram por dificuldades, vieram de uma realidade mais humilde. E por conta disso, eles aprenderam a fazer da dificuldade, né, uma força. E a partir daí, eles ganharam essa nomenclatura porque eles buscavam soluções para a sua vida, né? Buscavam formas de viver a partir da sua inteligência, já que eles não tinham o dinheiro, já que eles não tinham as condições. Acho que Então, mais uma esperteza, né? Do que uma sim, própria inteligência em si, ou eu não? acho que é uma soma das duas coisas, né? Porque essa esperteza que permitia eles não terem nada, mas conseguirem tudo, entre aspas, né? Dentro daquilo que eles precisavam, não deixava de ser uma inteligência, né? Uma forma de inteligência, de usar realmente da sua dificuldade para conseguir criar ali situações e experiências que possibilitassem para eles a sua necessidade, né? Sim. E hoje eles trabalham, né, falando o espírito dessa linha, ele trabalha pela igualdade, pela justiça social, né? O trabalho dele é pautado nessa história. Então, não entrando tanto nessa questão histórica, que como eu disse, no Google tem aí aos montes, mas é só para a gente contextualizar, né? Geralmente, se vocês forem reparar, isso é uma coisa que se repete nas linhas, né? A linha do preto velho, né, a linha do caboclo. Geralmente eles trabalham dentro de uma realidade, ajudando a gente em coisas que quando eles tiveram vida na Terra, né, aqueles que pertencem à linha porque são daquela origem, tirando aquela outra categoria que a gente já explicou, que às vezes não é, por exemplo, um preto, nem um velho, mas que trabalha nessa linha por se identificar, eles trabalham dentro daquilo que, na realidade que eles viveram na Terra, eles perceberam essa necessidade e hoje eles vêm dentro dessa linha para nos ajudar. Isso acontece com a linha dos malandros. Eles trabalham hoje, né, ajudando as pessoas nessa questão da igualdade, justamente porque quando eles tinham matéria, quando eles tinham uma vida na Terra, eles lutavam por isso, né? Eles não tinham isso. Essa justiça social. E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles, né? O que pedir para um malandro, por exemplo. Mas resumidamente é isso, pela igualdade, pela justiça social, que está pautado nessa vida que eles tiveram na Terra e nessa necessidade que eles perceberam que a gente tem aqui, né? Eu não sei se eu te falei, mas foi a primeira entidade que eu vi quando eu tinha 3 anos. É uma imagem que eu nunca esqueci na vida. Ah, acho que você não contou em nenhum podcast É, ainda não. eu nasci no Rio, né? Mas a minha mãe, por uma questão aí que eu não lembro agora o que aconteceu na época, acho que foi pro trabalho. Meu pai precisava. Meu pai é carioca. Era, né? Falecido pai era carioca. E minha mãe, ela veio para São Paulo porque eles precisavam arrumar um emprego, tá? E aqui em São Paulo parece que tinha condições melhores, enfim.
E minha mãe ficou um tempo na casa da dona Lucinda, que era uma dirigente espiritual, e ela cultuava Umbanda. E eu tava ali no terreirinho esperando a gira acabar, a gira começar e tudo. Acho que já tinha começado, era muito nova, né? Mas foi uma cena que eu nunca mais esqueci na vida. E eu era bem pequenininha. Aí daqui a pouco eu dei de cara, assim, com um homem todo de branco, uma gravata vermelha, um chapéu branco e um sapato branco. Como eu era muito pequenininha, o que me chamou a atenção foi o sapato branco, né? Aí ele olhava pra mim, eu ficava com um certo medo, assim. Ele olhou pra mim, esticou a mão, pediu pra eu ir até ele. Eu não sei se você... Eu já acho que eu devo ter falado isso aqui no podcast já, que as entidades antigamente, elas davam um passo sacudindo a sua mão, né? Você já passou por isso, não? Já. Antigamente era muito comum. Eu acho que ali você descarregava mesmo, né? Porque, quase ia o corpo junto, né? A entidade pegava a sua mão assim, ela pegava e já dava aquele sacalavanco que você até acordava pra vida. E foi assim que ele fez comigo. E foi a primeira imagem que eu tive, que eu lembro até hoje, foi de um malandro. Que aí eu ia falar do Zé Pilintra, que são bem, né? Na verdade, geralmente toda essa descrição aí caberia pro Zé Pro Pilintra, Zé Pilintra, né? Que, inclusive, né, é um dos mais famosos, embora, né, tenha aí suas controvérsias. Tem gente que fala malandro, Zé Pilintra é malandro, né? Sim. É que, na verdade, são vários nomes, né? Quem é a linha dos malandros, né? Inicialmente, assim, a linha dos malandros ela não existia, ela começou a existir de uns tempos para cá, ainda não tem uma força assim total, tem casas que trabalham com essa linha, tem entidades dessa linha que vêm misturadas aí com outras bandas, como por exemplo, você pode ver na linha de Baiano. Algumas casas também encontram malandros na linha de esquerda, né, na linha dos Exus e das Pombogiras. Existem até relatos de pessoas que, por exemplo, principalmente o Zé Pilintra, que é um dos mais famosos aí, vindo na linha dos pretos velhos, e como a conversa é de lá para cá, a gente não é louca de ficar afirmando nenhuma realidade do que aonde eles podem vir, né? O espírito ele vem aonde ele se identifica e com as características que ele acha que cabe ali para ele. Mas o que é mais comum, né? Provavelmente quem já teve contato com essa linha, é você encontrar ou na linha dos baianos, que existem algumas vertentes que dizem que surgiu ali, que eles respondem à linha dos baianos, né? Que seria uma sublinha da linha dos baianos porque foi crescendo, porque assim aconteceu também com o Exu Mirim, né? Que antigamente vinha junto com os Exus e Pombogiras, algumas pessoas ao invés de incorporar ou o Exu ou uma Pombogira trazia o Exu Mirim, depois, né, Pombogira Mirim, e aí começou a vir um número tão grande que criou-se uma linha. Então, tem casas que trabalham só com Exu Mirim. Então, é uma gira só de Exu Mirim, ou só de Pombogira Mirim. Então, como a conversa é de lá para cá, a gente não afirma nada, né, Paty? Porque, como a gente sempre diz, a gente não traz verdades absolutas aqui. É verdade. Então, assim... Aqui são os conhecimentos para a gente ampliar, né? E a gente não ficar com aquela ideia fixa de que tem que ser dessa forma, né? Exatamente. E aproveito também para deixar aí o convite para quem, de repente, conhece essa linha em alguma outra linha aí, comentar aí para a gente e compartilhar aí, né, as realidades das diferentes casas. Mas, no geral, o que mais se repete, o que é mais comum é realmente eles virem ou na linha dos baianos ou realmente na linha da esquerda, né, dos Exus e das Pombogiras. Como você falou, tem casa que só faz especialmente só para essa linha, né? Cada vez mais, né? E a tendência é realmente ela ganhando força e chegar uma hora que realmente seja ali muito forte essa linha. Mas essa confusão de baiano, ela existe, tanto que vocês vão ouvir muito dizer que tem pessoas que acreditam piamente que eles vieram do Rio, por conta do Rio de Janeiro, porque nasceu lá, porque foi conhecido lá. Mas tem um grande grupo de pessoas que fala que não, né? Não, são pernambucanos, né? Vêm de lá de cima e tal. Então, é difícil, porque eu acho que... São muitas histórias, né? É igual acontecer com o Zélio. Claro que ele foi, né, o precursor de tudo isso, porque é o que... Ele organizou, né? Organizou, né? Viu o caboclo dele falou, né? Nós vamos montar a partir de agora, tal. Mas antes disso, você acha que os espíritos não vierem em alguém que já tinha um trabalho de algum caboclo, de algum preto velho, alguém, né? Tímido, às vezes, que nem quis, né? Falar e nada. até tem, né? Mas, assim, a gente sabe que tem, mas é que isso não foi pra frente, né? Não foi conhecido. Então, eu acho que quando a gente fala da espiritualidade,
afirmar 100% algumas coisas é delicado, É né? pretensão, né? É E muita a gente pretensão. tem essa consciência. Por quê? Tudo que a gente tem, por isso que a gente fala que a gente divide muito a nossa experiência prática, porque assim, tudo que a gente tem é muito frágil, porque é em cima da nossa ótica, né? Às vezes a gente olhou ali do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente viu num terreiro e deduziu, então é muito delicado. É o que acontece, por exemplo, com a linha deles, né? Então, assim, você comentou que você viu lá no Rio, né? Na época que você viu, você estava no Rio, não é isso? Não, tava aqui em São Ah, já Paulo. estava aqui em São Foi Paulo? no bairro do Cambuci, inclusive, ali. Então, existe sim, né? A primeira aparição registrada, se eu não me engano, foi até na Lapa, mas foi no Rio, né? Não tenho certeza se foi na Lapa especificamente. Da linha, né? Que começou pelo Zé Pilintra. Por isso que ele é mais famoso, porque antes dele não se encontra muito relatos aí. Depois vieram outros, né? Hoje parece que existe aí um consenso de que um dos mais famosos é o Zé Navalha, ou a Maria Ou Maria Navalha, Navalha. mais até do que o próprio Zé Pilintra, que é o mais conhecido, né? Agora, disse que começou a aparição lá. Mas é claro que, como em qualquer linha, como em qualquer trabalho, existem malandros em todos os lugares, né? E, inclusive, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no finalzinho, né? Tem malandros que vêm, por exemplo, aqui da origem de São Paulo, que geralmente usam boina, né? Que é aquilo, uma coisa mais característica aqui de São Paulo. Esse é mais raro, mas tem. Do que o chapéu Panamá, por exemplo, que é o mais comum, que seria mais comum para o Rio, por exemplo. Então, assim, não é que só tenha de lá, mas que de alguma forma surgiu dali e pela região, né, dos cariocas terem essa coisa da boemia, ter regiões do Rio que tem essa coisa do samba, que são características e coisas que essa linha acaba trabalhando em cima disso, ou gostando disso, ou se apresentando dessa forma, acabou ficando ali com a fama de que seria dali. Mas não é. Nós temos malandros de várias regiões do Brasil, inclusive de São Paulo aqui também. E você trouxe essa questão dos baianos. Foi legal você falar isso, porque já aconteceu isso comigo. Do meu baiano, ele tem um pé de dança, né? E ele, em alguns momentos, ele tira o chapéu dele. Então, ele faz aquele gesto como se ele estivesse cumprimentando as pessoas e ele dança fazendo isso. Então, tinha uma casa que ela vivia falando pra mim assim, eu acho que você traz um malandro. Até o Zé Pilintra, né? Mas ele já tinha... Não, e o baiano já tinha... Quando ele vinha em terra, ele já falava. Nitidamente, você sabia que a energia era dele. Ele dizia, você sabia que era ele ali. Mas a maneira dele dançar. Então, isso é muito... E é isso que a gente quer sempre trazer aqui, principalmente para os médios iniciantes, para ter cuidado, porque não significa que alguém que aparentemente é mais gabaritado que você na religião, significa que ele está 100% certo, né? Então, vamos supor, se eu fosse uma pessoa de ficar com isso na cabeça, eu já poderia acreditar, então, que eu não estaria, então, trazendo um baiano, mas seria um malandro, ou um Zé Pilintra, enfim... Então, é delicado, Beth, isso, né? Não, você trouxe um assunto importantíssimo. Inclusive, já vamos aproveitar para desmistificar uma questão aqui. Existem muitas confusões, tá? Porque malandro é malandro. E não é a letra da música, não, né? Malandro, mané. Não. É no sentido... Isso veio, né? Eu falei, não vou falar, não, pra não quebrar. Não tem como, teve não, né? Malandro é malandro, mané. Então, assim, não o que acontece? A linha, né, saber, por isso que é importante a gente conhecer, né? A linha, ela tem um campo de trabalho. Então, tanto para mim saber pedir corretamente, saber o que esperar daquela entidade, o que ela pode fazer por mim, aonde ela trabalha, eu preciso separar as coisas. Então, assim, é muito comum, foi importante você falar isso, porque você não é a primeira. É muito comum as pessoas confundirem o malandro com o baiano, o malandro com o Exu, né? Ou com uma pombogira, no caso da malandra. Porque, assim, existem algumas coisas semelhantes, né? A forma de beber, o fumar, às vezes até a forma de dançar, dependendo da situação. Só que, assim, quando você incorpora um malandro, é um malandro. Ainda que ele venha numa gira de baiano, ainda que ele venha numa gira de Exu. Quando fala Exu, né? Entende-se Exu e essa pombogira. Coisa do cruzado, cuidado com isso. Não, uma entidade está cruzada com a outra. Delicado, né? A gente tem que ter um cuidado aí, porque você pode confundir demais a cabeça do médium. E assim,
Se você estiver incorporando um malandro, é malandro. Não é um Exu malandro, não é um baiano malandro. Baiano tem uma linha de trabalho em cima de uma determinada vertente, o Exu tem uma linha de trabalho em uma Inclusive, tem determinada algumas pessoas que vertente. dão esse nome, né? Exu, malandro, XPTO, Então, não. aí não é o Exu, é o malandro. O É. que não é impossível, porque como a conversa é de lá para cá, ele pode vir no lugar do Exu, ou no lugar da pombogira, mas não misturar, né? Porque isso é muito comum. As pessoas costumam misturar. Outra coisa importantíssima, que a gente está aqui realmente para desmistificar coisas que deixam a Umbanda sendo a Umbanda do medo, deixam a Umbanda sendo a Umbanda do mal, e a Umbanda é uma religião linda e que traz coisas lindas e que tem muita gente deturpando os valores da Umbanda, né? Eu lembro que uma vez, né, Paty, acho que até você já comentou isso, uma vez a gente leu num post, numa página aí que divulga estudos da Umbanda, né, o vulgo, né, estudos da religião, e a pessoa indignada, porque o Exu falava de amor, É verdade, a né? gente tem um podcast falando sobre isso. Exato. Então, E, assim, o post não foi na nossa página, foi numa página uma de página um de colega estudos, né? nosso, né? Que tem uma página de estudos, ela falando assim: esse mundo tá extremamente virado, onde já se viu Exu falando de amor, as pessoas estão querendo deturpar a linha. E é uma pena, né? Porque, infelizmente, é a maneira com que ela aprendeu e ela acredita nessa verdade absoluta de que Exu, na verdade, é o que fala só palavrão, de sexo, de, enfim. Então, é isso que a gente quer falar. Isso o malandro também, tá? As pessoas têm Não, essa visão do exatamente. malandro É também. isso que é sobre isso mesmo que eu vou falar. Mulherengo, né? Exato. Gente, é o que a gente fala, né? A conversa de lá para cá, não existe uma cartilha, muita gente aprendeu da forma errada, muita gente, até na hora de incorporar, e olha, isso acontece, tá? É, a entidade, ela quer trabalhar. E para trabalhar, ela vai fazer o que for necessário, claro, que desde que não fira, não vai ferir ninguém, desde que né, não desrespeite a casa, ela vai trabalhar dentro daquilo que você acredita. Vou dar um exemplo, tá? Eu já passei por isso. Eu tenho um Exu, Giramundo, que vem muito pouco, muito pouco. E eu não falo palavrão, mas quando ele vinha, ele falava alguns palavrões. Não que Exu não possa falar palavrão, tá? Até porque é uma linha que se aproxima muito da gente, é um espírito que já teve carne. Às vezes na carne ele falava palavrão. Ele não tem a necessidade de falar se não precisar. Se precisar também não é nada que proíba ele de falar. Mas na minha visão, antes de estudar, de pensar mais, de refletir mais e enfim, o Exu fala palavrão, né? Com a minha pombogira, olha como é que é engraçado. Eu já contei aqui no nosso podcast que a gente fala sobre os Exus e pombogiras. A gente pode até deixar na descrição, né, Paty? Sim. Que a gente fala bastante sobre a linha. Que ela foi a primeira linha que eu não tive dúvida, né? A gente, quando começa o desenvolvimento, quem passou por esse processo, 99% dos umbandistas passaram, a gente fica naquela insegurança, né? Sou eu, é ele? Não, eu acho que sou eu tô vendo tudo, eu tô me movimentando, se eu quiser eu paro, se eu quiser eu rodo, e assim vai. Aquela coisa da incerteza, da insegurança de quem está começando a desenvolver. Principalmente com uma mediunidade quando a gente tem essa consciência. Ela foi a única linha que eu nunca duvidei. Porque ela veio e realmente tomou posse posse é maneira de dizer, porque a incorporação não é possessão, é bom deixar claro. Mas ela não me deixava controlar ali os movimentos, né? Tanto é que ela dançava de um jeito que eu ficava com vergonha, porque eu sempre fui muito tímida. Ainda mais que a gente começou juntas na adolescência, então ainda eu estava nesse processo. Hoje já boa parte dessa timidez já foi, mas na época ainda estava na transição. E fez coisas assim, não vou entrar em detalhes, mas assim, coisas que eu jamais faria. E veio de uma maneira diferente, porque eu sempre camboneei pombogiras que falavam palavrão, falavam coisas, né, sexuais, né, chupa aqui, língua serve para isso e coisas do tipo. E ela toda educada, toda lady, não falava um palavrão. Mas como teve todas essas outras coisas juntas, dela fazendo coisas que eu não tinha ali controle, não houve dúvidas, né? Essa foi a única incorporação que eu nunca falei assim, será que sou eu, será que é ela? E no caso do Exu, como ele vinha menos, eu não tive nem tempo de pensar nisso. E ele vinha falando palavrão, né? E aí o que eu pensava, né? Todo Exu fala palavrão.
Mas eu também tinha esse conceito da pombogira. Mas, de alguma forma, ela me filtrou nesse sentido. Veio do jeito dela, eu respeitei, entendi que ela era diferente, estava tudo bem. Coisa incomum de ver. E, no caso do Exu, ele falava palavrões, não porque ele tinha necessidade de falar palavrões, mas porque, psicologicamente falando, eu tinha na minha cabeça que o Exu, para ser Exu, tinha que falar palavrão. Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque é muito comum, às vezes, a entidade, entre aspas, né, até fazer aquilo, não era eu falando, mas fazendo porque eu preciso acreditar que é ele ali. E se eu acredito que para ele ser o Exu, ele precisa falar palavrão, ele vai falar palavrão. Isso tudo é muito complexo. É complexo nós o que eu tô estamos falando de algo que está muito mais no nosso inconsciente do que no nosso consciente. Então, esse daria um outro podcast para explicar essa questão dos arquétipos, né? Mas, assim, dentro da estrutura psíquica. Mas é por isso que a gente precisa estudar, pra gente entender. Hoje ele não fala mais. Ah, mas você mistificava e hoje você parou de mistificar? Eu tô explicando isso porque essa questão do que eu acho que para mim pode ser um Exu, isso pode não estar na sua consciência, Sim. mas na sua inconsciência. Porque o Caveira também não tem essa postura de falar. E assim, para mim era estranho isso, porque, peraí, ele é um Exu, gente, como ele não fala, né? Será que sou eu? Mas aí, se você for pegar, eu sou bem contrário da Beth. Eu, de vez em quando, solto umas pérolas, pra quem me conhece, sabe. Eu solto umas pérolazinhas. Quer dizer... De vez em quando não, né? Então, mas eu tô falando isso por quê? Porque se fosse eu uma pessoa de falar... se fosse no natural... Então, ele falaria Exato. normalmente. A mesma coisa comigo, né? Seria mais fácil ele não falar porque eu não falo do que... se for olhar entre eu e o show, eu falo muito mais do que ele que não fala. Sem dúvida. E aí... Então, não tem uma regra, né? Assim, não existe uma regra. Mas por que eu tô explicando isso? Porque, às vezes, somos nós que atrapalhamos as nossas entidades. Existe a mistificação, que é quando a pessoa atravessa o guia, fala ali na frente do guia e tudo mais. Inclusive, quem segue a nossa página lá no Insta, hoje eu até vou repostar, né, uma publicação que eu achei muito interessante, que fala justamente disso, né, quando você o que é atravessar o guia, né? Uma mocinha fez a representação perfeita. É isso mesmo, o guia chegou ali, ele não ia fazer mais nada, mas você querendo enfeitar o pavão, vai ali, né, fazendo coisas que não há necessidade. E às vezes é inconsciente, né? Na minha cabeça, Exu fala palavrão. E aí, conforme eu fui pegando conhecimento, eu pedi maleme para ele, né? Maleme é perdão. Pedi perdão para ele, porque eu falei, eu te atrapalhei indiretamente. Não foi consciente, não foi proposital, não foi para prejudicar um trabalho, mas... vai falar assim, então por que a entidade não fala? Por que a entidade... Não, porque a entidade eles respeitam o nosso livre-arbítrio, ela né? vai deixar você aprender por você. E ela precisa trabalhar. Né? Exato, ela quer fazer o trabalho. Se para você acreditar que ela tá ali, ela vai ter que falar um palavrão, tudo bem, isso não é um problema. Mas não há necessidade. Então, quando você vai buscando conhecimento, você muda. E por que a gente está falando sobre isso? Porque existe muita fama do malandro, assim como acontece com o Exu Mirim, assim como acontece com o Exu e Pombogira, de que ele é criminoso, mulherengo, desrespeitoso, que usa droga. E com essa crença, com essa falta de conhecimento, e aí agora, apesar de muita coisa a gente deixar aqui como reflexões, pensamentos e hipóteses, isso aqui eu vou afirmar. Eu vou ser audaciosa, viu, Paty? Me segura se eu estiver sendo audaciosa demais. Manda aí. Mas eu vou ser audaciosa de afirmar, tá? Nenhuma entidade de luz vai usar qualquer coisa que faça apologia, que incentive, que estimule, ou ainda que prejudique o próprio médium, porque qualquer coisa que ela use, o médium está usando. Se a entidade bebe, o médium está bebendo. Se a entidade fuma, o médium está fumando. Algumas coisas, como a gente já explicou aqui, inclusive é o nosso vídeo, acho que tem mais visualizações, né, Paty? É outro que a gente também pode deixar na descrição para quem não viu ainda. Se as entidades, por que as entidades bebem e fumam? Eles usam desses elementos para trabalhar, né? O charuto, ele serve ali como... A fumaça do charuto serve como uma forma de defumação, uma espécie de defumação, claro, a grosso modo. A bebida eles transformam ali para fazer o trabalho e não prejudicam o médium, tanto que existem muitos relatos de médium que a entidade bebeu e a pessoa saiu ali sã. Eu era uma pessoa que bebia uma taça de vinho e já estava bêbada, né? E a minha entidade bebe e isso não me faz, né? Não me deixa com aquele efeito da bebida. Então, realmente é uma coisa que só mesmo... Nem a ciência explica, né? Mas dentro do que não é prejudicial. Então, por exemplo, essa fama, né, que o malandro tem de criminoso, de mulherengo, faz muita gente incorporar o malandro com esse arquétipo que ela acredita.
Quando, na verdade, se isso acontecer, não é um malandro. É você que entrou na sintonia dessa crença e agora está atraindo talvez um espírito que esteja se passando por um malandro com essas características densas, né? Exatamente. E está mistificando. Porque assim, a entidade... Ou está mistificando. Porque o que acontece? A entidade, ela até pode falar um palavrão, porque você é a sua visão daquela linha, e ele quer trabalhar, e ali você vai acreditar que ele vai deixar, né, sua matéria para ele poder fazer uso dela e ter a voz ali através de você. Mas ela não vai usar uma coisa que vá fazer mal para você e ainda para o outro que está vendo e de alguma forma sendo estimulado ou de alguma forma sendo incentivado, achando legal. Então, assim, isso, né, existem os limites. Eles até podem, coisas pequenas e simples, eles até podem fazer porque é assim que você acredita, desde que não faça mal para ninguém, que não prejudique ninguém de uma forma agressiva como qualquer coisa desse tipo. Então, assim, se você está numa gira, isso serve para Exu e Pombogira também, isso serve para Exu Mirim, que a entidade está usando droga, que a entidade está sendo assediando uma mulher, né, que está sendo desrespeitoso ou indicando alguma coisa relacionada a crime, não é entidade. Ele pode até ter feito isso, né? A maioria dos espíritos, gente, isso é importante a gente entender. A maioria das entidades que hoje são de luz, que trabalham na Umbanda, elas tiveram uma vida na Terra. E como todos nós, erraram também. Fizeram coisas, alguns mais graves, outras menos graves, e vieram em outras encarnações, foram resgatando o que tinha que resgatar, foram aprendendo o que tinha que aprender, e hoje estão num patamar de luz, onde eles já entenderam, já se perdoaram, já fizeram o que já perdoaram, já se perdoaram e perdoaram quem tinha que perdoar, já pediram perdão, e assim, hoje eles seguem numa outra versão. Então, não é porque, de repente, você incorpora um malandro que fumava droga, que hoje ele vai vir, ele precisa da droga. A gente fala sobre isso no nosso podcast sobre por que a entidade bebe e fuma. Ela não bebe e fuma por vício. Ela não precisa de se alimentar desse vício. Ela usa para outros elementos, para outra questão. E ela também pode não usar, se isso vai fazer mal para o médium. Eu já tive situações de estar tomando antibiótico, a minha entidade vir e não beber nada. Em respeito à minha matéria, que estava em tratamento. Então, assim, eles fazem o uso para outra questão, não por um vício, não para alimentar um vício, não porque sente saudade, não por nada disso. Então, é importante a gente entender para se proteger, para não também influenciar negativamente o trabalho da entidade com aquilo que às vezes está na sua cabeça, dentro daquilo que você ouviu falar. Outra coisa, viu, Paty, que eu acho importante a gente falar. Letra de ponto. Né, esses dias até eu coloquei lá, compartilhei lá, né, quando você quer saber da religião, eu conheço os pontos cantados, né, mas assim, no nosso Insta, mas na verdade é relativo, né. Antigamente, a gente até fez um post sobre isso, né, sobre os pontos cantados, tem pontos que veio das entidades de luz, geralmente esses são os que têm as letras mais lindas, que contam um pouco da história deles, e tem pontos que foram criados pelos ogãs, foram criados por pessoas que se estimularam a isso e foram estimulando aí esse ponto ser cantado em várias casas e hoje virou ponto cantado. Então, existem várias fontes de ponto. O que veio da espiritualidade eu não tenho nenhuma preocupação. Mas aquele que veio do homem, né, é delicado. Por quê? Porque ele vai estar junto com essa crença que a gente acabou de falar. Que ele é conquistador, que ele usa droga, então assim, tem pontos que tem letras. Aqui na nossa casa, né, Paty, a gente já tem até uma política, né? Sim, é. De não usar esses pontos que tem letras assim que denigrem a imagem da linha, de magia, né? Trabalhos que assustam. A gente nós não cultuamos esse tipo de ponto assim. E aí assim tem que tomar muito cuidado porque assim tem muita letra de ponto que fala coisas dentro desse arquétipo que as pessoas criam do malandro terreno que associam ao malandro, né, espírito, que não tem nada a ver. Ainda que ele tenha usado droga lá na fase dele de encarnado, ele não vai usar agora porque ele é um espírito de luz. Essa droga vai fazer uma coisa que pode prejudicar muito o médium e que, de certa forma, estimula quem está olhando também a fazer a mesma coisa. Então, assim, só para deixar claro, tá? Essa questão dos pontos e tudo mais. Hoje, né, a gente tem ali algumas representações. Algumas delas, a mais comum é a do Zé Pilintra, né?
que é onde ele vem representado ali de terno de linho branco, calça branca, camiseta listrada e de branco e vermelho, e sapato branco ou multicor. Mas é uma infinidade, né? As coisas vão estendendo. Então, hoje tem malandro que vem de preto e vermelho, tem malandro que vem de preto, de vermelho e branco, tem uns que Eles vêm... são, no modo geral, elegantes. São bem Né? elegantes. E isso está muito ligado, né? São sorridentes. É uma linha que, como o Exu, é uma linha que atrai Alegres, né? muito, né? Porque é muito Sim, parecido com a sim. gente, né? Eles gostam do samba, eles gostam da boemia. Quando estavam em terra, né, bebiam sua cerveja, sua bebida. Então, isso tudo faz ele parecer muito próximo da gente, um amigo, alguém que a gente teria uma amizade. Então, faz com que as pessoas gostem muito dessa linha. Uma linha alegre, né, que gosta de dançar. E eles geralmente vêm vestido dessa forma, muito elegantemente vestido. O chapéu Panamá é o mais comum, mas, como eu disse, depende da linha, da entidade, do trabalho. Os de São Paulo, por exemplo, usa boina. Bebida, né? Eles bebem qualquer bebida alcoólica, mas normalmente cerveja quando eles estão em terra. A vela que eles usam é vermelha e branca, que é a cor principal da linha, né? Embora também tenha os que usam preto, vermelho, e geralmente a cor que a entidade usa define um pouco ali a forma que elas trabalham, que linha elas trabalham, né? Com quem elas trabalham. Esse conhecimento aí, conforme você vai estudando, você vai tendo aí. Quando a gente oferece alguma oferenda, como eles, seguindo aí essa linha que eu falei lá do começo, de que a gente tem eles têm uma forma de trabalho dentro da realidade que eles viveram, no sentido daquilo que não é prejudicial, deixando claro, na Terra. Geralmente, quando fazem alguma oferenda, oferecem comidinha de boteco, né? Ou quando vão fazer alguma festa que querem colocar comida, essas comidinha de boteco como torresmo, essas coisas assim. A maioria usam objetos, né? Daqui também está ali ligada à boemia, né? Ao contato com as pessoas, à interação, que é o dado, né? A carta. Alguns usam a navalha, já vou falar sobre ela também. E deixando claro que, né, a gente transmuta, a gente transforma tudo que a gente conhece do material para o espiritual dentro de um conceito de luz. Então, por exemplo, a bebida, a gente vai deixar aqui na descrição, e o cigarro são usados como elementos para transformar ali aquele elemento para trabalho espiritual. O dado, a carta, não é pelo jogo, não é pela analogia de um jogo. Ou seja, o jogo pelo jogo em si, né? Sim, pelo vício, né? Porque o jogo também Pelo vício, vicia. Tem gente que perde a vida, perde milhões jogando, né? Então não é pelo jogo, porque o jogo também tem o seu lado negativo, né? Mas é pela analogia desse jogo, né, com a nossa vida. Então, o jogo da vida, né, seria isso. A carta, né, seria a luta pela sobrevivência, né? Quando a gente vai jogar carta, a gente quer saber do futuro, a gente quer saber o que né, pode estar ali Até porque atrapalhando. a própria vida em si, ela é, de certa forma, um jogo, né? Ela em si, né? A vida em si, né? Ela é totalmente, né? Se você jogar as cartas erradas, você perde, né? Fizer as escolhas erradas, você perde, né? Exato. E o blefe, dado, sim, o dado, né? Aquela hora você acerta, hora você erra, né? Hora você vai na sorte e a sorte está ao seu favor, hora não. E no caso da navalha, a mesma coisa. Ela não está ali para antigamente, né? Na história dos malandros, ela era usada como uma forma de defesa. Como ele era vulnerável, né? Como a maioria deles passavam por dificuldades, era ali a forma que tanto a mulher, por isso tem a Maria Navalha, quanto o homem, né, usava para se defender. Alguns hoje usam esse elemento, mas numa representatividade de uma forma de defesa, né? Como uma ferramenta de defesa no corte de demandas, que é uma das formas que eles trabalham, né? Um dos campos de trabalho deles, né? É importante a gente entender... Inclusive tem comércios, né, com algumas casas religiosas, você percebe ali, você vê ali, né, um Zé Pilintra, né, um malandro na frente do comércio. Exatamente. E às vezes eles até estão fazendo por conta da linha dos malandros, mas às vezes é só, Paty, para representar Exu, por causa dessa confusão, porque é uma imagem que é mais esteticamente aceitável. Porque tem muitas imagens de Exu que assustam, né?
Então, às vezes a pessoa quer colocar ali uma representação do Exu, porque sem ele a gente E não tem faz alguns nada. que são devotos mesmo, né? Gostam mesmo, Tem né? os que são devotos, aí você já vê até os elementozinhos lá, o dado, às vezes a carta, às vezes a navalha e tudo junto. E assim, por que é importante a gente não confundir o Exu ou com o baiano? Justamente por quê? Por causa da forma de trabalho, né? Aonde essa linha trabalha? Eles trabalham quebrando demandas, eles livram seus filhos da falsidade, da perseguição, da traição. Lembra que eu falei lá no começo? Dentro de tudo aquilo que eles vivenciaram em terra, hoje eles trabalham contra isso, né? Para ajudar as pessoas que também passam por isso. Então, esse trabalho que eles fazem, né? Também algumas outras linhas fazem. Mas tem coisas que são só deles. Então, por isso que não dá para confundir, né? E é engraçado porque o nome Pelintra, né? Porque o certo é Pelintra. Porque se você for buscar a palavra no dicionário, Pilintra não tem. Existe, sim. Mas Pelintra tem, né? Que alguns até escrevem certo, né? Zé Pelintra. Que tem essa característica do pobre, né? Do mal vestido, do maltrapilho. Né? E olha só que engraçado, né? Não é assim que eles chegam, né? Não é assim que eles vêm. Estão sempre muito de seda, né? Muito bem arrumados. Para justamente contrapor a história da falta de, né? Porque dentro da história, o Zé Pilintra, ele tinha ali uma roupagem, querendo aquela coisa do você quer... A gente já deve ter, bom, provavelmente alguns de vocês já devem ter visto, às vezes um mendigo vestido assim. Ele tá usando uma coisa doada, tá ali já esfarrapada, ali já não tá ali 100% bonitinho, mas é uma forma dele estar ali, de uma certa forma, com a sua dignidade, né? Representado ali, bonitinho. Então, por isso que hoje, né? E é engraçado, uma linha tão linda, tem várias entidades que trabalham nessa linha, alguns mais famosos, outros não tanto, mas quem se sobressaiu? Zé Pilintra, né? É engraçado que muitas vezes você, quando vai falar de malandro, o pessoal só fala de Zé Pilintra, mas a linha de malandro, ela tá muito além disso, né? Como eu estava dizendo, eles ajudam as pessoas que estão passando por problemas financeiros, porque, né, quando tinham vida na Terra, eles tinham essa mesma dificuldade, que estão passando, principalmente, quando é problema financeiro relacionado a fruto de deslealdade ou injustiça. Alguém que foi desleal com você ou alguma injustiça que você precisou, que você passou, te faz ter ali a ajuda deles, porque realmente é o campo de trabalho deles. Ou seja, é muito ao contrário, então, né? Então, aqui no jogo da vida, você não traia, que você não trapasse, que você não minta, que você não provoque os erros, né? Não tenha os vícios, né? É o sinônimo da palavra pilintra, que é a palavra oposta, quer dizer, assim como ele vem como maltrapilho, ele vem alinhado, né? Então, assim, como ele usa, então, os arquétipos, né? Usa os jogos para mostrar pra gente ao contrário, né? Totalmente Exato. ao contrário. Trabalham também nos vícios, porque por, né, muitos terem vivido aí, né, na rua, na margem da sociedade, também tiveram acesso a isso, então hoje trabalham para pessoas que precisam se livrar de vícios, sejam eles quais forem. Então, assim, é uma linha lindíssima, que não se resume apenas a Zé Pilintra, embora seja uma entidade lindíssima, que também tem um trabalho lindíssimo, e que está muito além desse nosso conceito, né, de espiritualidade restrita, né, ao que a gente conhece na Terra. É como no caso dos ciganos, por exemplo. O cigano na espiritualidade, ele é representado pelo elemento ar, mas na Terra eles usavam fogo. Então, assim, se você não tem conhecimento, você confunde uma coisa com a outra. Ela pode ter uma semelhança, pode ser base do trabalho, como é o caso deles, né? Boa parte do trabalho que eles fazem está relacionado a combater tudo aquilo que eles viveram, falando a grosso modo, em vida, mas não é uma regra, e como a gente costuma dizer aqui, não é uma verdade absoluta, né? Quando a gente está falando desta linha ou de qualquer outra, nada é uma verdade absoluta. Tirando a parte de que eles não vão usar drogas, não vão beber, não vão encher a cara a ponto de deixar o médium, né? Em cima de mulheres. Exatamente. Isso serve para Exu, isso serve para Exu Mirim, isso serve para Pombogira. Então, é uma linha que realmente trabalha num trabalho lindíssimo. Eles vêm numa alegria, eles vêm dançando. A dança deles, isso é uma curiosidade interessante, viu, Paty? Porque muita gente acha que eles estão ali sambando.
E, na verdade, apesar de parecer, né, um mestre-sala dançando, dependendo do, Verdade, mestre-sala. dependendo do gingado ali da entidade, na verdade, a dança deles funciona como a dança do marinheiro. Quem já viu um marinheiro vai entender o que eu estou dizendo. É muito parecido mesmo. Eles dançam, não, mas tem a mesma função. Ali naquele movimento deles ali, eles É o estão que é o trabalhando. gingado, né? O gingado, né? Da própria Exato. malandragem, aquele jeito de andar. Exato. E aquele gingado deles, ele tem uma função. Naquele gingado eles estão trabalhando. É a mesma coisa que acontece com os marinheiros, né? Então não é nem porque eles estão bêbados, nem porque eles estão sambando, embora pareça muito, né? Mas é uma forma de trabalho, né? Assim como acontece também com o bater do pé do preto velho, né? E assim por diante. São formas, né? A gente chama de moteto, são formas de se apresentar, uma característica que a linha tem, que naquela forma dela se apresentar, ela está ali fazendo a sua limpeza, fazendo o seu trabalho e ajudando aqueles que deles precisam. Apesar de ser uma linha muito alegre, né, por dançar, por beber, por, né, parecer uma festa, realmente uma gira de malandro, tem um trabalho seríssimo para ajudar as pessoas que mais precisam, né, Paty? Não tenha dúvidas. E aí, é isso, né, gente? A gente, na verdade, queria trazer um pouco mais desse conceito mais amplo. E sem contar os nomes, né? Que não é só Zé Pilintra ou Malandro, né? Ou só Maria Navalha, mas tem os nomes aí. Inclusive tem linha de malandro que chama Zé dos Cocos, o que confunde ainda mais com o baiano, né? Essa coisa do nome Mas é tem muito seu delicada. Chico Pilintra, né? Tem Zé, camisa vermelha, camisa listrada. Nossa, você já viu? Tem de tudo aí. Tem vários nomes. Tem, é como eu disse, né? Malandrinho, Não se resume Zé só, né? Moreno. Zé Moreno é famoso. Zé Moreno é famoso, né? Assim como a Maria Navalha, assim como o Zé das Navalhas, e assim vai. São vários nomes, né? Mas o mais importante é você entender que trabalha com essa linha, ela vem numa linha diferente da linha, eles podem trabalhar em qualquer linha, né? Não existe limite na espiritualidade. Eles se identificam, eles querem trabalhar dentro Eu acho que daquela proposta. é o mesmo conceito das 7 linhas que nós fizemos, né? É o mesmo conceito. Então, o que você pode pedir pode estar direcionado, né? Para que você tenha, ainda mais hoje em dia, essa dificuldade que a gente tem em lidar para negociar com as pessoas. E acho que o malandro ele vem ajudar muito essa parte também. Ele te ajuda a negociar, ele te ajuda a ter mais dinâmica com a vida, né? A conquistar as coisas que você precisa. Então, é legal quando você pede direcionado. Conselho, né? Nunca minta para um malandro, né? Você perde a confiança dele. Isso é famoso, né? Muita gente fala isso. E, na verdade, assim, para nenhuma entidade, né, gente? Eu ia falar agora, para nenhuma entidade. Porque, assim, é perda de tempo, né? Eles podem não falar, como a maioria das vezes não fala. Acho que eles pensam, né? Coitada. Mas, assim, eles têm essa visão, né? Eles veem o que a gente pensa, eles veem o que vai no nosso coração. Então, não adianta mentir, é perda de tempo. Mas, enfim, só um conselho aí para quem quiser ter acesso a essa linda linha. E lembrando que é uma falange. Né? Existe um espírito ali que pode ter o nome de João, Pedro, Davi, que teve uma encarnação, que usa dessa linha para trabalhar justamente com toda essa composição que a gente acabou de falar aqui, para que ajude cada um de nós dentro daquela peculiaridade de situação que a gente precisa na vida, né, Beth? Exatamente. Porque é importante a gente colocar isso, né? Não confundir a falange e entender que ali é um espírito, é o seu protetor, é a sua família espiritual, né? Acho que faz parte da sua família espiritual, né? Tá ali com você, tá junto de você. Em primeiro lugar, para te ajudar. A gente precisa ter isso na cabeça, né? Lógico, a gente tem as entidades que ajudam muito as pessoas. Mas o primeiro ponto deles estarem com a gente não é para o outro, mas é primeiramente para nos ajudar e aí, fortalecidos, a gente realmente estender a mão para o outro. Exatamente. Então, assim, para ajudar, né? Acho que uma base que serve para 99% dos casos. Quer saber se a entidade está ali? Quer saber se aquilo cabe para aquela linha? Primeira coisa é estudar.
Tudo bem que quando você vai para a internet é desesperador, né? Um fala X, o outro fala Y, e é Não, e aquela não é coisa, só isso. Eu né? acho que o estudar, ele é importante, mas é desde que você não pegue uma verdade absoluta, né? Então tem gente que pega aquele estudo e carrega como se fosse a verdade absoluta. Não tem uma verdade absoluta. A gente precisa É entender legal como você a estar no pessoa vê, caminho do né? meio. Você tem uma base, né, do que pode ser, mas lembrando sempre do seguinte, o conceito, para mim, é uma premissa, assim, ouça a sua entidade, o que ele tem a dizer. Ele pode não falar isso no primeiro momento, mas assim, quanto mais equilibrado e conectado com você mesmo você estiver mais, ele vai ter acesso a você. Então, acho que é isso Exatamente. que é importante dizer, né? Porque senão as pessoas, a gente fica cada vez mais distante. O Caveira fala muito isso, né? Quando você busca estudos, é como se tivesse uma caixa de ferramenta. Deu uma dor de barriga, aí vai você lá buscar na caixa de ferramenta na casa do vizinho. E você tem, só que você não sabe usar. Né? Você Exatamente. não pode pegar isso como uma verdade absoluta, porque senão vira o que nós estamos vendo aí hoje. Brigas por religião, brigas por política. Meu Deus, É é triste, né? insano, porque não tem como a gente brigar por uma coisa que amanhã a gente não vai estar aqui para defender. A gente não está aqui para, como diz o Caveira, né? Você não está aqui para mudar ninguém. Você não está aqui para mudar as coisas. Aos poucos as coisas elas vão. Você está aqui para Exato. se vigiar, para olhar minimamente por você, né? Que já é muito. Mas minimamente é bom sempre a gente buscar, porque assim, é o conhecimento que te faz transcender, como eu dei o exemplo do meu conceito de que o Exu tinha que falar palavrão. E a gente pode estar sempre evoluindo, não existe nenhuma vergonha, né, em você falar, eu fiz errado até hoje, mas a partir de amanhã eu vou fazer o certo, porque agora eu sei que é o certo. Não existe nada de errado em você evoluir, isso na verdade é lindo, né? Poxa, eu limitei, né? Que nem eu pedi maleme, bati cabeça, pedi desculpa, porque indiretamente, ainda que não tenha sido a minha vontade, eu atrapalhei o trabalho da minha entidade. E a gente faz muito isso. Quando a gente não tem conhecimento ou se restringe apenas o que eu li no Google, que é muito delicado, porque qualquer pessoa põe qualquer coisa no Google e às vezes coloca em cima daquilo que aprendeu, que não necessariamente pode ser o certo, eu fico realmente refém daquilo que eu aprendi. E às vezes atrapalha o trabalho da minha entidade que pode vir e só fazer uma, um trabalho determinado ali para uma determinada necessidade, às vezes pode não fazer nada, né? E eu tô ali antecedendo ali o trabalho deles. E dependendo desse grau, eles até se afastam de mim. Inclusive esse meme que eu coloquei lá na página, ele representa muito bem isso, né? A menina tá, a cabocla vem, né? Lembrando que a incorporação não é uma possessão, e ela faz ali o primeiro gesto. Depois ela fica paradinha. E aí a pessoa para florear continua dançando e roda e faz mais um monte de coisa que a entidade vira as costas e vai embora. É bem isso mesmo, porque ela não está ali também para esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa conhecer. Quando você não tiver uma fonte segura, não puder conversar com a própria entidade para saber, vai pela dedução. Vamos ter um conceito. Um espírito de luz faria isso? Um espírito de luz precisa disso? E aí você questiona a entidade. A gente faz muito isso, né, Paty? Na pandemia, Sim, então, né? sim. Quanto que deu ali? Nossa, a gente tem um acervo aí Nossa, de, deve ter de, umas 300 páginas, de né? coisa anotada que as entidades A nos gente pergunta disseram. para eles, porque assim, quem é que vai poder responder? O Google? Não. Eles, porque assim, eles estão vivenciando, eles podem explicar por que que a entidade, a Paty perguntou para a entidade dela, por que que a entidade precisa fumar? Por que que a entidade precisa beber, né? Se eu não bebo, não fumo, por que a minha entidade precisa fazer isso? Então a gente precisa entender e a gente precisa parar com essa versão passiva de só aceitar, é assim, pronto, acabou, amém. A nossa casa traz muito isso, né, Paty? Existe uma habilidade que é muito importante, comportamental da gente trabalhar, que chama pensamento crítico. Isso é uma habilidade. Né? Dentro do universo corporativo, a gente pode chamar de soft skills, né? Habilidades. Então, pensamento crítico é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada. É simples a gente pensar. Nós nascemos, nós crescemos, até ali os nossos 16, 21 anos, a gente recebe vários inputs. Ou seja, a gente tem muitas informações. A gente não consegue, nós não temos tempo até essa idade para pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende para entender o que é verdade ou não.
Então, assim, você fica muitos anos recebendo muitos inputs, muitas coisas que são colocadas na sua cabeça, muitas coisas que você aprende. Por exemplo, eu era criança dentro de um terreiro de Umbanda, quantas coisas eu não ouvi, quantas coisas eu não aprendi, coisas que eu nem lembro mais, que de repente estão guardadas no meu inconsciente como talvez uma verdade. Agora eu preciso entender isso na realidade. Quantas coisas eu mesma, até nome de entidade, eu acreditei que era a verdade, que era aquilo, que era aquela entidade, e não é. A minha própria entidade depois veio com todo amor do mundo, filha, meu nome é esse, não é aquele. Né? E aí, você vê o tamanho da sua ignorância, porque você fala assim, aí lógico, aí quando a gente não quer assumir e quer jogar pro outro, que é bem a característica de nós, seres humanos, né? A gente fala o seguinte, então por que você não falou antes? Né? Por que ele não falou antes? Então essa é a pergunta, por que ele não disse antes? Porque ele não disse, porque ele quer saber, ele quer ver até onde você vai. A sua criticidade, né? Quem assistiu o podcast da semana passada, né? Quem assistiu o filme, ó, já estamos quase fazendo um filme já. Pode ser que dê um filme mesmo. E assim, então, só para a gente poder contextualizar aqui, quem assistiu o podcast da semana passada, viu quando eu falei lá, né, do Caveira, falando da firmeza, da gente ter firmeza na vida, da gente ter posicionamento, ou seja, firmeza o que é? Criticidade, né, de você. É que parece que a gente tem medo de ter o pensamento, o nosso próprio pensamento, a gente tem insegurança, é isso que pega. Então, quando você trabalha com a entidade, que você não confia na entidade, que você acha que você não confia na espiritualidade, não, na verdade você não confia em você, né? Não são neles, E eles querem que a gente faça o quê? Aumente a confiança em nós. E aí eles conseguem fazer o meu trabalho. Isso serve para todas as linhas, né? Então é isso. Na verdade, assim, sem arrogância, né? Não é também chegar, ponto o dedo na frente do rosto do seu dirigente, porque a gente, né, existe uma hierarquia, existe um respeito. Mas tudo aquilo que passar pelo seu crivo e você entender que espiritualmente isso não é aceitável, confirma com a entidade. Meu pai, por que isso, né? Por que teria que ser assim? Por que eu estou falando isso? Porque a gente ajuda as nossas entidades. A gente, quando está fazendo o desenvolvimento, né, quando a gente está fazendo esse processo de aprendizado, a gente pode oferecer muito mais. A entidade, ela trabalha em cima do nosso conhecimento. Eles trabalham em cima da nossa limitação. Então, se eu sei, e não busco em qualquer fonte, mas se eu tenho as melhores fontes, que são eles, eu vou com mais segurança, né? E eu ajudo mais eles porque eu tô ali, eu tô oferecendo para eles um conhecimento meu que dê para eles essa ampla... Se o meu filho sabe, por exemplo, fazer... Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Se meu filho sabe fazer uma defumação, então eu posso trabalhar com esse elemento para ajudar um filho que está aqui tomando um passe e precisando de uma defumação. Se meu filho não sabe, eu vou ter que fazer todo um outro trabalho, ajudar de toda uma outra forma. Por quê? Porque eu preciso dele ali também. Então ele precisa saber. Então a gente precisa buscar e aquilo que foi estranho, a gente precisa realmente pensar sobre e confirmar com eles. Beth, eu sou o exemplo de um médium ignorante. Eu sou o exemplo de um médium ignorante. Porque eu já cheguei num nível de pensar assim, mas espera um pouquinho. Se a entidade sabe, por que então ela não me ensina? Não, ela até ensina. Mas ela pede para que você busque conhecimento justamente por quê? Porque se você for um médium que não tem confiança em si, até o que a entidade vai fazer, você vai questionar. E você vai achar que isso não é uma verdade. Porque a sua base está na base de uma outra entidade, de uma outra vertente, de uma outra história que você, então, um dia acreditou. E vai atrapalhar também, E vai atrapalhar o trabalho da entidade. O Caveira sempre falou isso muito pra mim. Estude. Eu, ignorante na época, achando que eu tinha que estudar outras coisas da Terra, né? E vai eu fazendo lá 3, 4 faculdades do que tinha que estudar. Mas assim, brincadeiras à parte, isso é verdade, tá? Então eu não entendia essa parte. Porque aí qualquer um que esteja num grau acima vai falar assim, porra, mas isso é óbvio, né, Patrícia? Não, gente, não tem óbvio pra quando existe uma ignorância. Quando a gente tem uma forma de pensar e uma verdade absoluta e uma insegurança, putz, é uma bomba relógio. Porque ainda que... Exemplo, vou dar um exemplo. Eu não estudo nada sobre erva, não sei nada sobre erva. E aí, minha entidade está sempre acostumada a trabalhar com arruda e guiné. Mas um dia acontece, porque para cada consulente é um consulente. Aí um dia, exemplo, vamos pegar o próprio Zé Pilintra, vai, exemplo. Aí o Zé Pilintra vai olhar para a cara do consulente e vai falar assim, então, você precisa usar uma erva de banho de abre caminho. Só que, no que você acredita? Naquelas principais ervas. Aí você vai falar, mas peraí, Zé Pilintra passa banho de erva?
Zé Pilintra vai falar de abre caminho. Você tá entendendo? Ou seja, se você não acredita em você, não busca o conhecimento, você vai questionar a entidade e ainda vai atrapalhar o trabalho dele. Eu tô dando um exemplo, assim, de maneira bem simples, para a gente poder entender o quanto nós podemos atrapalhar, errar a nossa própria evolução. E o desenvolvimento também, E e o a entidade desenvolvimento também, também. porque aí é como eu falei, às vezes inconscientemente, psicologicamente, você acredita nisso, e aí a entidade vai muitas vezes usar do que você acredita para ela poder trabalhar. É a sua limitação, estamos na Terra. Então, desde que isso não agrida ninguém, né, ela vai fazer em cima daquilo que você pode oferecer a ela, né? Ela trabalha com o que ela tem. E para finalizar, né, Pati? Se a gente quiser saudar um malandro, como é que a gente faz? Salve a malandragem. Exatamente. Então, assim, salve os malandros, salve a malandragem é a saudação que a gente usa para essa linda linha. Vamos mudar o conceito dela. Se a sua casa não trabalha com essa linha especificamente, mas de repente tem alguém ali que traga, divida, compartilha esse vídeo aqui. Se você tem um conhecimento diferente, né? Como eu disse, na Umbanda não tem uma cartilha. Se você aprendeu diferente, compartilha Coloque com a aqui gente pra aí gente, nos comentários, né? E siga a gente A lá gente também quer no aprender Insta. também, a gente tá sempre aprendendo. Eu sempre tô aberta a aprendizado. Nós, né? A gente, na verdade, quando a gente não precisar mais aprender, a gente morre, né? Então, como a Exatamente. meta é viver bastante, então estamos sempre aqui compartilhando. A gente aprende muito também com vocês. E quem ainda não segue a nossa página no Insta, nós temos lá uma página Arroba Templo Jubi Romper. é isso aí. E por aí por aqui a gente já agradece, né, Pati? É isso aí. Quem ficou até aqui. Gratidão para todos aí e que seja uma excelente semana de muita malandragem, né? Exatamente. De muito axé, de muita energia, porque nós estamos transitando uma fase no planeta que nós estamos precisando de muita malandragem para sobreviver a tantas questões desafiadoras, né? E, inclusive, para largar vícios, né? Isso que eu acho que é importante. A gente tem muitos vícios, inclusive comportamentais, mentais, É isso que eu que ia a falar, gente não é pode só vício, até né? Físico, né? começar a se desvencilhar deles, assim, né? Quem Exatamente. sabe no pé da malandragem, né? Ah, Paty, olha, já estávamos finalizando, mas uma coisa que eu não posso deixar de falar. Os malandros, né, esse termo malandragem, assim como muitos termos na nossa língua portuguesa, ele tem um significado totalmente deturpado. Então, quando a gente fala de malandro, não é hoje tem uma conotação de pessoa que age incorretamente, que faz as coisas erradas, que só quer tirar vantagem, que quer prejudicar o outro. E o conceito de malandro, isso é muito importante, é totalmente diferente. É uma malandragem da sobrevivência. É uma malandragem de driblar as dificuldades e conseguir resolver as suas coisas, Tanto sobreviver. que é uma linha que navega em toda a classe social, em toda a sociedade, né? A sociedade é como um todo. Então, assim, é importante a gente entender essa diferença. Eu não podia terminar sem dar essa explicação. Por quê? Porque o termo malandro, né, hoje ele está muito, é que nem a palavra ignorância, né? A gente usa para se referir a uma pessoa que é intolerante, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que é arrogante, às vezes até acabam sendo sinônimos, mas o significado real da palavra é a pessoa que ignora, é a pessoa que deixa de saber, que não conhece, né? Então é a mesma situação. Então essa malandragem não é o malandro que faz o mal, o malandro que prejudica, o malandro, que é o termo que geralmente a gente usa quando vai falar assim, esse aí é malandro, né? Esse aí faz o mal, esse aí engana, esse aí, né, atrapalha, ludibria. Não é isso. É um termo voltado para essa coisa do conseguir usar da esperteza para não morrer, para não passar dificuldade, para sobreviver. E mesmo quando a gente fala, por exemplo... Porque malandro que é malandro trabalha, dá o sangue, faz as coisas acontecerem, né? Dribla a preguiça, a procrastinação, né? A mentira, o Existe engano, uma fama, o vício. né, que eles não gostam de trabalhar, mas na verdade não é que eles não gostam de trabalhar. Eles Isso não é ideia pra carioca. Acho que é por isso que muita gente fala que o Zé Pilintra é carioca, né? Porque essa galera fala, mas ó, gente, eu sou carioca, viu? Mas eu gosto de trabalhar, eu não tenho esse problema e não é a questão de não gostar, que eles não conseguiam. Então eles pegavam pequenos biscates, né, pequenos trabalhinhos menores, né, uns freelas, né, o famoso bico, para não ficar sem comer. A mesma coisa quando a gente fala dessa parte deles serem mulherengos. Não é que eles são mulherengos, né? Mas em terra, na época que eles viviam,
Eles não tinham como conquistar uma mulher sem ter eira nem beira, né? Antigamente o homem tinha que Esse ter é o alguma verdadeiro coisa. malandro, o cara conquista uma mulher só na lábia, né? Exatamente, só na inteligência, só no tratar bem, só na esperteza mesmo. Então, é diferente daquela coisa do cara que E que também não sai. tinha várias mulheres, era homem de uma mulher só. Não necessariamente de uma mulher só, mas pelo menos eles conseguiam conquistar a mulher pelos valores deles e não pelos valores físicos, como Exatamente. acontecia muito na época, né? Pelo poder que a família tinha. Para um pai autorizar uma filha a se relacionar com um cara, a família tinha que ter alguma coisa a oferecer, Posses. né? E aí, como é que o malandro ia se virar nisso? Então, essa fama de mulherengo veio disso, porque ele conseguia apenas conversando, apenas ali com os seus dons. Quando, na verdade, não é aquela coisa do dar em cima de todo mundo, desrespeita a mulher, trai a mulher, não é nesse contexto. Então, é importante a gente diferenciar por conta dessa forma das pessoas erradamente pensar sobre eles e, enfim, né, deturpar o trabalho deles. Mas aí chega, né, Paty? Já falei demais. É verdade. Daqui a pouco tá dando outro podcast já. Exatamente. Agradecendo aí vocês que ficaram até aqui e uma ótima Deixa semana. as perguntas, é isso aí. Axé. Axé para todos vocês.